Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula, a gente vai falar agora sobre as derivações mais à esquerda e mais à direita. Então, nas gramáticas lineares, aliás, gramáticas livres do contexto que não são lineares, uma derivação ela pode envolver formas sequenciais com mais de uma variável, tá? E aí, nesse caso, a gente pode escolher a ordem em que essas variáveis são colocadas. Por exemplo, se a gente tem essa gramática aqui G, tá? Com as seguintes produções, eu posso derivar, por exemplo, a palavrinha, a cadeia AAB, de duas formas diferentes, tá? Então, eu posso, por exemplo, utilizar a sequência 1, 2, 3, 4, 5 na troca, né, das variáveis ali até chegar à cadeia AB, tá? E no segundo exemplo aqui, eu consigo realizar derivar a mesma cadeia A, B, usando uma ordem diferente das produções. Eu posso usar a ordem 1, 4, 5, 2, 3, tá? Então, dependendo aí da ordem que a gente utilize, né, a gente tem várias. Nesse caso aqui, nessa gramática, a gente tem diferentes tipos de derivações para a mesma cadeia. Então, a definição formal dessas derivações, né, a gente pode definir uma derivação mais à esquerda quando a cada etapa a variável mais à esquerda é trocada. Tá? Então, sempre eu vou trocar a variável que está mais à esquerda. Se a troca acontecer para a variável que está mais à direita, eu digo que aquela derivação é a derivação mais à direita, obviamente. No exemplo 4, a gente tem outra gramática, tá? E agora eu vou derivar a cadeia A com 4Bs, né? Então, se eu optar por fazer uma derivação mais à esquerda, então eu vou trocar primeiro, né, o S por A, Azinho, Azão, Bzão, tá? E aí eu vou substituir o Azão, que está mais à esquerda, por Bzinho, Bzão, Bzinho. E aí eu vou fazendo essas trocas, né, sempre da variável da esquerda para a direita. E aí eu consigo derivar a cadeia A, B, 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 B. A derivação mais à direita para a meia, né, ocorre quando a gente vai trocando as variáveis mais à direita. Então, para derivar essa mesma cadeia, A com uma sequência de 4 Bs, né? Então, primeiramente eu troco o Bzão, tá? Então, eu vou ficar com, no caso, S, Azinho, Azão, Bzão, eu vou trocar o Bzão por lambda, que me retorna Azinho, Azão. E depois eu posso substituir o Azão por Bzinho, Bzão, Bzinho, o Bzão por Azão, o Azão por A, BB, Bzão, Bzinho, Bzinho, e finalmente o A com os 4 P's. Então, aqui é a mesma cadeia com duas derivações. Mas a gente também pode ter outra opção para fazer essa derivação. A gente pode utilizar uma árvore, tá? E aí, ela vai depender da ordem que essas produções são usadas, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma árvore que, na verdade, está representando uma produção A, derivando Azinho, Bzinho, Azão, Bzão, Czinho, tá? A gente representa graficamente dessa forma. Normalmente, a gente define que... Então, se a gente tem uma gramática G, né, que é uma gramática livre do contexto, a gente define uma árvore ordenada, né, com uma árvore de derivação para G, para essa gramática, se ela tem as seguintes propriedades. Então, tem que satisfazer essas 5 propriedades aí. A primeira diz que a raiz tem um rótulo S. 2, toda folha tem um rótulo de T unido com lambda, né, para ter o conjunto dos símbolos terminais. Na terceira, a gente sabe que todo vértice interior, ou seja, um vértice que não é uma folha, tem um rótulo de V. Quarta propriedade de se um vértice tem um rótulo A pertencente a V, ou seja, pertencente ao conjunto das variáveis, e seus filhos são rotulados da esquerda para a direita, né, da 1, a 2 até a N. Então, P, que são as produções, né, devem conter uma produção da forma A, derivando a 1, a 2 até a N. E a última regrinha é que toda folha rotulada lambda é filha 1. Também podemos definir a árvore de derivação parcial, né? Então, a gente mantém as propriedades 3, 4 e 5,
propriedade 1 ela não se verifica necessariamente e a gente vai trocar a propriedade 2 pela propriedade 2.out. Toda folha tem um rótulo de V unido com T unido com lambda. Então, se a gente tiver essa característica, a gente diz que é uma árvore de derivação parcial. E a cadeia de símbolos obtida, lendo-se da esquerda para a direita, omite qualquer lambda encontrado, a gente, omitindo, né, esse lambda, que a gente não precisa representar, a gente diz que é gerada da árvore. O exemplo 5, né, então considerando essa gramática G aqui, a gente pode ter uma árvore de derivação parcial dessa forma. Então, a gente tem aqui ó, o S vai derivar o Azinho, Azão, Bzão, e o A, né, representado com as folhas aí, né, que são os filhos, Bzinho, Bzão, Bzinho. Como a gente tem a variável B aqui, a gente não pode chamar isso de uma sentença, é uma forma sentencial. A gente só chama de sentença se realmente os símbolos forem terminais ou lambda, que é o caso aqui dessa segunda árvore. Né? A gente está representando uma árvore de derivação parcial, onde a gente representa a cadeia A em uma sequência de 4 Bs. Lembrando que o lambda a gente não precisa representar aí na cadeia, né? Mas isso aqui seria também uma representação de uma sentença pertencente a essa linguagem gerada pela gramática G. Bom, ambiguidades em gramáticas e linguagens, né? Então, como é que a gente diz que uma gramática é ambígua? Então, dada uma gramática livre do contexto G, a gente vai afirmar que ela é ambígua se vai existir um W pertencente a essa linguagem gerada por essa gramática, que tem no mínimo duas árvores de derivação distintas. Tá? Então, de forma alternativa, a gente pode falar que a ambiguidade implica a existência de duas ou mais derivações à esquerda ou à direita de cadeias nessa gramática. Tá? Então, por exemplo, nessa gramática aqui a gente tem essas regrinhas, tá? E eu posso construir duas árvores de derivação diferentes para representar essa sentença AABB, tá? Nesse caso aqui, eu tenho a árvore 1, tá, que gera essa sentença, e a árvore 2 gera a mesma sentença. A gente utiliza as regras de produções diferentes, monta a árvore e consegue derivar a sentença com duas árvores. Eu posso dizer que essa gramática é ambígua. A ambiguidade é uma característica comum nas linguagens naturais, tá? E a gente pode tolerar isso e manipular de algumas formas, mas nas linguagens de programação ela não é interessante, né? Então a gente, as linguagens de programação exigem uma única interpretação de cada instrução, porque se tiver uma interpretação dúbia, né, ou diversa, a gente não consegue, né, que a instrução seja realizada, consiga ser realizada. Então, essa ambiguidade ela deve ser evitada. Em geral, a gente tem que reescrever a gramática numa gramática equivalente, tornando essa gramática não. Tá? Então, um exemplo aqui bem clássico, né? Digamos que a gente está montando uma gramática aí que consegue realizar operações aritméticas, tá? Então, eu posso definir essa gramática aqui com um conjunto de variáveis, contendo a variável e, n, d, tá? A variável inicial aqui, nesse caso, é a variável e, né? Tá até errado ali, né? Aqui está S, que é a variável inicial, mas deveria ser E, porque é a primeira produção aqui. E as operações que eu posso executar seria E mais E vezes E, o parênteses e o N. Tá? Então, essas regrinhas aqui. Se a gente tiver, né, a cadeia 2 mais 3 vezes 4, né, nessa gramática desse formato, a gente consegue ver que é possível representar essa derivação com duas árvores distintas, tá? E então, ou seja, essa gramática ela é ambígua, tá? Então, essas expressões aritméticas, né, em algumas linguagens de programação, né, que utilizam desse formato, por exemplo, Fortran ou Pascal,
Só que isso não é interessante ser ambíguo, a gente tem que tirar essa ambiguidade, tá? A gente consegue, né, representar essa cadeia com duas árvores. Então, isso aqui é uma opção, né? A gente tem aqui o E, derivando o E mais o E. E depois eu vou fazendo aqui, ó, o N, troco, enfim, eu vou conseguir derivar esse 2, o lambda é omitido, mais 3 vezes 4, tá? Árvore 2, né, seria dessa forma, né? Então, eu tô fazendo aqui primeiro a soma, para depois a multiplicação. Aqui, né, a gente vê que tem duas árvores, ou seja, essa gramática é ambígua. A gente vai reescrever essa gramática, uma gramática equivalente, justamente utilizando as regras de precedência, né? A gente sabe que na matemática, a multiplicação a gente tem que realizar primeiro para depois realizar a soma, tá? Então, a gente pode reescrever essa gramática, introduzindo novas variáveis, logicamente, e aí eu torno essa gramática não ambígua. Então, a gente reescreve essa operação 2 mais 3 vezes 4 de forma única, tá? Ou seja, eu primeiro vou realizar a multiplicação para depois realizar a soma. Então, isso é uma forma de a gente retirar a ambiguidade da gramática, tá? Reescrevendo a gramática numa gramática equivalente. Então, formalmente tem uma definição aqui do que é, né? Seja L, se L é uma linguagem livre do contexto para a qual existe uma gramática não ambígua, então a gente pode dizer que L é não ambígua, tá? Mas se toda ou qualquer gramática que gera L é ambígua, ou seja, se eu não consigo escrever uma gramática não ambígua, então eu digo que aquela linguagem é inerentemente ambígua. Então, por definição, né, por mais que eu tente reescrever a gramática, eu não consigo. Ou seja, aquela linguagem ela é inerentemente ambígua. Que é o caso do exemplo 9. Né? A gente tem aqui uma linguagem que é a união, né, das cadeias onde, né, A, B e C, a gente tem a mesma quantidade de A's e B's no primeiro caso, então é AM, BM, ou seja, o número de A's e B's é igual, e o número de C é diferente. E unido com as cadeias onde o número de B's e C's são iguais e o de A's é diferente. Então, eu tenho A elevado a M e B e C elevado a N, tá? Lembrando que M e N são números não negativos, né? A gente diz que essa é uma linguagem livre do contexto e inerentemente ambígua, tá? Por quê? Então, vamos analisar aqui. Qual seria a gramática para gerar L1? Então, para gerar L1, ou seja, o número de A's e B's tem que ser iguais, e no final tem um C. Pode ser gerada essa linguagem pela essa gramática aqui, onde tem S1, D e C. E L2, né, de forma análoga, a gente tem o número de B's e C's iguais e o número de A's diferentes, que seria representado por M, né, elevado a M, que é gerado por essas produções aqui, S2, A e E. Para a gente juntar, para definir essa gramática, que é a união aí dos dois casos, simplesmente a gente acrescenta essa produção S, deriva S1 ou S2, e a gente observa que há duas derivações distintas, né, para gerar, por exemplo, a cadeia AN, BN, CN. Então, por quê? Porque esse tipo de cadeia, onde o número de A's, B's e C's é igual, ela pertence tanto a L1 quanto a L2, tá? Então, eu posso começar com S derivando para S1, ou eu posso começar o S derivando para S2. Então, de fato, essa linguagem ela é inerentemente ambígua. Mas cuidado, pessoal, porque o fato de uma gramática apresentar uma ambiguidade não nos dá o respaldo de afirmar que aquela linguagem é inerentemente ambígua, porque eu posso conseguir reescrever aquela gramática e torná-la não ambígua. Então, ela só vai ser inerente ambígua se todas as gramáticas que eu escrever para aquela linguagem forem ambíguas. E é isso, pessoal. O finalzinho dessa aula, eu queria deixar esses exercícios aqui para vocês praticarem um pouco. As mesmos, né? O capítulo do 5 do livro do Benjamin. Também, se vocês quiserem fazer uma leitura mais curtinha, do capítulo 6 do livro de linguagens formais e autônomas. É isso, até a próxima.